cenas fortes para abrir o CNN Tonight de hoje, né? Eu não sei o que eu tô fazendo nessa bancada. Eu também não. É o seguinte, gente, muita gente fica adiando aquele momento de colocar a casa em ordem, né? Tem aquela frase famosa que é: eu me entendo na minha bagunça. Mas tem gente que simplesmente adora a ideia de arrumar tudo, limpar a gaveta, colocar as coisas dentro das caixas, etiquetar, definir um sistema mesmo para guardar as coisas. E eu quero saber, aqui nessa bancada, com qual desses perfis vocês aqui se identificam? Gabriela, você falou que não sabe o que está fazendo aqui, então eu me divide com a identifico gente. com um absoluto caos. É com isso. Eu sou muito desorganizada, mas graças a Deus eu casei direito e o meu marido é muito organizado, então ele resolve parte dos meus problemas, assim, porque eu vou lá, desarrumo, aí leva um tempo, mas ele dá uma ajeitadinha. Santo Tiago. A gente chama em história, Gabriela, de corveia, que é o trabalho gratuito nas terras do Senhor. Marido ou esposa organizada fazendo as coisas para você é corveia, trabalho gratuito nas terras do Senhor. Então é isso, Tiago. Pois Corveia. não sei se você assinou, né, para esse destino quando decidiu, mas... Agora, Karnal, você tem cara de que é super, ultra, mega organizado. Não, sem muito adjetivo. Eu sou organizado mentalmente, meu espaço de trabalho vai ficando caótico. Por exemplo, estou escrevendo um texto, a quantidade de livros que eu vou abrindo vai se multiplicando, aí termina, eu guardo. Mas não, eu não dedico a minha vida à organização. Eu não gosto de uma casa onde não se possa fazer nada porque tudo é muito organizado. Mas também não posso existir em meio a um despejo. Eu não posso existir. O meu processo é como o do Karnal. Os livros vão se amontoando. A diferença entre nós é que quando acaba, ele guarda ou não. É isso. Rita, você tá no time de cá ou mais um pouquinho aqui com o Karnal? Tô com a Gabi. Eu sou completo caos, assim, mentalmente, fisicamente, tudo. Eu não sei nem como eu consigo me encontrar nas minhas próprias coisas. Nossa, eu acho que eu sou um pouquinho das duas coisas, porque eu sou caótica com as minhas coisas, eu não guardo também, mas com planilha, agenda, essas coisas eu sou... Negrito, itálico, também. cores, me dá até... Eu não sou negrito, itálico, cores, mas o Karnal falou que mentalmente você é organizado. Para os meus compromissos, por exemplo, eu raramente preciso consultar a minha agenda. Eu sei exatamente o que eu tenho que fazer e ainda cobro as outras pessoas. Você tem isso, você tem que fazer aquilo. E eu falo que isso é um peso. Claro. Porque eu sinto essa exaustão de controlar. Eu sou controladora, né? Ah, sério? Não sei, vocês tinham notado? Quase nada, Não? nada. Agora, gente, a gente está fazendo um programa sobre isso porque, de repente, a organização virou tema de livro, de série, até mesmo profissão. São os organizadores profissionais, pessoas contratadas para dar aquela mãozinha amiga, ajudar quem é bagunceiro. O CNN Tonight de hoje vai falar justamente sobre esse hype da organização. Por causa das medidas de isolamento social para evitar o contágio por Covid-19, a gente tem passado mais tempo em casa sem poder fugir da nossa própria bagunça. Eu vou te falar que em 2020, quando eu fiquei os 15 dias em casa por causa da pandemia, Deu 5 eu fiquei minutos. na minha casa com o Felipe, não podia sair, então coitado. Oba! Um dia eu acordei e falei: amor, vamos virar a casa de cabeça para baixo. Aí ele: a gente tirou tudo. A gente tirou várias coisas para doar, assim, e me fez muito bem. Eu acho que na pandemia a gente conseguiu trabalhar um pouquinho isso, né, Karnal? Eu acho que tem muitos polos, né? Existem os acumuladores compulsivos, existem pessoas com distúrbios que acumulam muita coisa. Morar em apartamento, para quem mora em casa, é preciso que você saiba. O apartamento lhe educa. Em casa você guarda tudo, em apartamento nem lembranças, nem memórias, porque não tem espaço, não importa o tamanho do apartamento, você precisa destralhar, que é um verbo que eu aprendi de uma amiga carioca. Destralhar é jogar tralha fora. Em casa a gente cuida e conserva muita coisa. A minha mãe faleceu em 2017, nós passamos 2 anos jogando potes fora. Porque minha mãe guardava potes para um apocalipse que pudesse surgir e que os potes fossem potes de sobrevivência. Mas a casa era muito grande, apartamento lhe reeduca. Mas eu acho que a ordem tem muito a ver com concepção de mundo e até com sexualidade. Então aquela casa asséptica, com etiqueta para tudo, com potinhos para tudo, ela me dá uma certa angústia. A casa que não abre a porta por causa de lixo também traduz, mais do que desordem, sujeira, que são duas coisas diferentes, mas primas. É achar o equilíbrio, né? E assim, tem aquela coisa de você entrar na casa de uma pessoa e falar: é uma casa, uma pessoa passou por aqui, né? Ela, Tem vida, sei lá, né? tomou água e deixou o copo ali
Claro que não para virar o caos, mas é uma casa viva, é isso. Eu acho que a gente também tem que tomar cuidado com o conceito de casa viva. O mais importante, essa é a minha percepção, é que a casa ou o lugar em que você vive, ou o seu escritório, reflita aquilo que é bom para você. Se para você não importa ter ali o copo, algumas coisas bagunçadas, não tem problema. Se para você tudo etiquetado te traz uma sensação de paz e segurança, tudo bem. O que não dá é para, de repente, a organização se tornar um valor que, de novo, conforma existências. Então, o ideal, a ideia do padrão, a ideia do normal ou do adequado é que você seja uma pessoa organizada. E aí essa não é a sua natureza, não é a forma como você opera melhor e você se submete a uma expectativa. E isso é uma restrição da possibilidade de existência. Nisso eu não acredito. O que é bom para você. Sempre, né? Em tudo. Agora, Rita, a gente viu esse hype da organização rolando muito na internet, né? As pessoas estão cada vez mais produzindo conteúdo sobre isso e as pessoas também estão cada vez mais interessadas em consumir esse tipo de conteúdo, né? Com certeza. E a tecnologia ajuda bastante, né? Porque agora a gente tem software para tudo. É até engraçado porque tem muita gente que acaba baixando tanto software e cada um para uma coisa que começa a se perder, né? Ao invés de tentar juntar uma coisa só. E aí fica aquele cemitério, né? De softwares. Eu tenho um, mas você usa todo? Apaga, amiga, Então, dá pra mim, que eu apago tudo. Nossa, Vocês apagam? Gente, e a aba de internet? Eu não apago nenhuma. Zero. Se você pegar meu celular hoje... mal. Se eu pegar o celular dela... O coisinho de e-mail, um monte de vermelhinho... Não posso. O meu também é tudo assim. Não posso. Mas é interessante porque agora surgiu inúmeros softwares para organizar tudo e qualquer coisa, né? Então, além disso, tem os assistentes pessoais também. Então, as pessoas começam a dar esses comandos de voz, isso daí tem facilitado, mas realmente tem muita gente que acaba se perdendo na própria organização ou, inclusive, gastando muito tempo para organizar e depois quase não sobra tempo para executar as coisas, né? Então, acho que a gente tem que, como a Gabi falou, né, encontrar esse equilíbrio. O problema, Rita, se você perde atividade fim. Antigamente, quando a gente usava bibliotecas físicas em detrimento de qualquer outro recurso, você tinha bibliotecário que não queria que os livros saíssem da estante. Porque o importante era a classificação decimal universal, ou seja qual for, era uma classificação. É aquela cozinha que não pode fritar nada porque tem vasinhos de violeta viva. Então, quando você perde a atividade fim, você passa a não usar mais a cama porque ela está tão arrumada, tão esticada, com tantos adereços, que ela não se pode mais deitar naquela cama. Então, muito cuidado. Atividade fim, concordo com a Gabriela, tem que fazer sentido para você. Não pode ser uma cenografia de classe média, ou seja, que a sala tem que estar arrumada e tudo jogado em armários em outro lugar, tem que ser uma coisa que faça sentido. Expediente que eu uso de vez em quando, preciso aqui confessar, né? Porque quem nunca, canal, quem nunca colocou ali dentro do armário a zona para aparecer... Tá chegando a visita, você tem ali 10 minutos, você fala... não é nem assim, amiga, é assim, ó. Eu tenho uma outra coisa que já me irritou no passado, que foi uma amiga minha mais velha e muito mais rica, que dizia, quando eu era estudante, em um apartamento minúsculo, ela dizia, a minha casa é mais organizada que a sua. Eu disse, mas aí é mão de obra também. Quando você tem alguém que fica juntando suas coisas, lavando, passando e organizando, sim. Quando você trabalha 16 horas por dia e chega à noite e diz, agora eu vou organizar tudo. Não é possível. Então, eu acho que é bom ter ordem, porque a desordem atrapalha. Mas cuidado com a ordem que atrapalha. A ordem também pode atrapalhar. A sua cozinha não é para o Instagram, a sua cozinha é para cozinhar. Então, essa é a grande diferença. Sua sala é para ser um ambiente social confortável, não para aparecer bem na foto. Mário, mas ele não respondeu se ele coloca as coisas dentro do armário para fingir que a casa está arrumada. Não coloco. Eu hoje aprendi uma coisa muito importante na minha vida. Eu me desfaço. Eu tive uma biblioteca de mais de 10 mil livros. Eu estou com menos de 2 mil. Nossa. Espalhados em 3 lugares. Eu já tive mais de 10 mil livros. Quando você percebe que os livros têm sexo à noite, se multiplicam, que você guardou 5 ou 6 debaixo da cama... eles estão agora fazendo isso. Exatamente, eles fornicam. Neste momento, os livros fornicam, se multiplicam e você começa a ter livro no banheiro, aí é problemático. Então, eu aprendi a me desfazer. Não usa roupa há mais de 2 anos. Doa para alguém que precisa. E é um erro você não fazer circular um livro que você não usa há anos e que alguém pode ler, por exemplo. É verdade, isso é muito importante, muito legal. Bom, gente, vamos continuar falando sobre esse hype da organização, trazendo alguns exemplos, porque olha só, ela já escreveu
4 livros sobre organização pessoal que logo viraram best-sellers. O sucesso foi enorme e aí essas obras inspiraram a criação de uma série da Netflix lançada em 2019 que você com certeza conhece. A gente está falando da empresária japonesa e criadora de um método renomado de organização pessoal, a Marie Kondo. Olha ela aí, aos 36 anos de idade, ela já rodou o mundo com o que ela tem para ensinar. São dicas para dobrar roupa, guardar as coisas, inclusive dicas também para desapegar. Os livros dela foram traduzidos para mais de 40 idiomas. O primeiro deles a ser publicado no Brasil foi A Mágica da Arrumação. O título chegou a liderar durante semanas a lista de mais vendidos do New York Times. A Marie Kondo, inclusive, foi eleita uma das 100 pessoas mais influentes do mundo pela revista Time. Aí tem outra série da Netflix, que é a The Home Edit, a arte de organizar. Foi lançada no fim do ano passado. Uma dupla de apresentadoras, que também são personal organizers, acho chique esse nome, ajuda famosos e anônimos a repaginarem os closets, os quartos, a cozinha, a casa toda. A Khloe Kardashian, amo, e a Reese Witherspoon, também amo, que inclusive é produtora da série, estão entre os nomes conhecidos do público. Elas pedem aquela forcinha para ajudar a arrumar as roupas, os figurinos dos filmes, entre muitas outras coisas. As organizadoras lançam mão de dicas, por exemplo, usar etiquetas, caixas transparentes para visualizar o que está guardado e dessa forma evitar fazer mais bagunça. Eu tô aqui, ó, anotando daqui a pouco, né? Não adianta, eu já fiz. É isso, na teoria, tudo lindo, gente. Quantas vezes eu arrumei... Não, pra mim, não tô falando que não adianta pra todo mundo. Vale a tentativa, mas enfim. Eu já arrumei meu guarda-roupa por cores. Quantos dias isso durou? Também tento, toda vez. É aquela coisa, eu moro sozinha, você vai lá, trabalha, chega em casa, ai, deixa eu colocar essa blusa amarela junto com a... Mas é amarelo mais próximo do branco, amarelo mais próximo do cenoura. Aí ela vai pro vermelho, eu falo, paciência, deixa, a próxima vez a gente resolve. Tá vendo? Eu entendo você, fica igual na minha casa. Não me deixa no vácuo, por favor. Desculpa. Tá bom. Agora a gente para pensar no motivo da organização ter virado justamente essa febre. Será que esse estilo de vida faz sentido para todo mundo? E ainda, faz sentido para a nossa realidade? A gente conversou sobre isso com o Christian Dunker, que é psicanalista. Vamos ver o que ele disse. Nós vamos voltar no tempo e olhar o que estava acontecendo na nossa forma de trabalhar aí nos anos 90, nos anos 2000. Né? Os bancos, por exemplo, começaram a tirar os seus caixas, que ficavam lá com filas imensas, e transportar uma parte desse trabalho para o consumidor. Então você chega numa máquina, você mesmo prepara o seu DOC, você mesmo dobra o envelope, você mesmo introduz ele naquela máquina. Ou seja, foi um conceito descoberto de que a gente podia transferir trabalho para as pessoas comuns. E que isso iria agilizar as coisas, quando, do outro lado, o que está acontecendo? Eu estou diminuindo a quantidade de funcionários que eu preciso pagar, ou seja, você precisa trabalhar sobre si para poder se encaixar na aceleração dos processos. Né? Isso redundou no que a gente poderia chamar, né, uma vida organizada em estrutura de lista. Tá? Qual é a lista de fazeres? Qual é a lista de assuntos? Qual é a lista pendente? E isso tem feito muito mal para as pessoas, porque a vida gradualmente se tornou um enfrentamento dessa lista que muitas vezes você nem parou muito para pensar se era importante, se não era importante, fazendo o que a gente chama de autodiagnóstico, que converge sempre para você não tem organização suficiente. Se seu filho não tira boa nota, você diz para ele, você precisa se organizar mais, eu estou aqui para te ajudar. Mas você é o gerente da sua organização, da sua auto-organização. Sem saber que o Christian daria um depoimento, estou aqui com o livro dele, que ele ajudou a organizar. É muito interessante. Eu quero aprofundar um dos temas que o Christian tratou, que é a ideia muito importante de que a organização é para você viver melhor e não para a organização. Então, o objetivo é a sua vida. A cultura japonesa é muito organizada porque os japoneses são muitos em cidades onde um metro quadrado é muito caro, a maioria das pessoas mora em casas minúsculas. Então, eles aprendem até a marmita japonesa é um gesto genial de organização, porque eles precisam disso. Eu conheci em Hong Kong um homem que dizia que morava em um apartamento tão pequeno que o tênis era comum à família, porque alguns trabalhavam à noite
e outros durante o dia. Já estamos agora em Hong Kong, fora do Japão. Ou seja, que ele usava o tênis que trabalhava à noite e a irmã usaria o tênis durante o dia. Só que eles calçavam números diferentes, algo muito irrelevante então, para esse caso. Mas muito cuidado, há culturas onde se convive mais com a desorganização e às vezes há um imperativo da organização. Mas o objetivo é viver. O objetivo não é organizar, o objetivo não é fotografar, o objetivo não é transformar a vida em caixinhas etiquetadas. O objetivo é viver melhor. A bagunça pode atrapalhar e a ordem pode atrapalhar bastante também. Ou a expectativa da ordem, né? Que é o que o Christian fala. Se você faz lista para toda hora se frustrar porque você precisa ser mais organizado, porque você não é organizado o suficiente, então essa estratégia está te fazendo mais mal do que bem. Fez a lista, isso te deu alguma paz de espírito, você conseguiu de fato organizar melhor a sua semana, te ajudou? Legal. Agora, se esse processo está fazendo você lidar com a frustração de maneira muito recorrente, quem disse que a gente precisa listar o que a gente tem para fazer? Não necessariamente. Senão vai ser mais uma tarefa, mais uma obrigação. Tem uma coisa que me chama a atenção, assim, na série da Marie Kondo, que tem a coisa do desapego, né? Tá além da organização também de você se desfazer daquelas lembranças, porque as lembranças ficam com você. Mas o que eu acho interessante é que a série, ela acabou surgindo no momento que a gente via, né, muitos refugiados, pessoas que tinham perdido de maneira categórica todas as suas coisas. Eu acho que também é muito fácil das pessoas se desapegarem de coisas que, teoricamente, elas não precisam, se elas têm um certo conforto e também confiança de que elas podem comprar aquilo. Ah, tudo bem, eu não preciso de 10 meias, mas também, se eu precisar, eu posso comprar. Acho que também, para as pessoas que não têm, conseguir se desfazer de certas coisas, ou as pessoas que foram forçadas a perderem tudo que poderia materializar algum tipo de lembrança, acaba sendo muito complicado também, né? Acho que esse imperativo de que não, minimalismo, você tem que se desfazer de tudo e as memórias ficam com você, né? Não pode ser Todo uma coisa categórica, né? É um problema, né? Seres humanos têm histórias diferentes, têm vivências diferentes. A gente precisa considerar isso toda vez que a gente estabelece um padrão de comportamento, porque esse nosso padrão de comportamento, como a Rita bem pontuou, pode ser muito cruel para algumas pessoas. É aquilo que a gente falou quando a gente chamou o Dunker para participar aqui. Faz sentido para a realidade, para a sua realidade, para o que você pensa? É isso, gente, para o que você vive? Bom, será que todo bagunceiro é preguiçoso, relaxado? Na verdade, tem muita coisa por trás de uma simples bagunça. A gente vai ouvir agora mais entrevistas aqui. A consultora Carol Ferraz, ela é certificada pela especialista em organização, Marie Kondo. Ela explica agora alguns aspectos que podem levar as pessoas a bagunçar um cantinho. Olha só. Então, na maior parte dos casos, bagunça está mais ligada à prioridade do que, de fato, à preguiça ou desleixo, né? Hoje a gente tem muitas tarefas e precisa se dedicar intensamente a cada uma delas. E entramos no automático aí quando o assunto é a casa. A outra coisa que mudou além da correria é o papel da mulher com relação à casa. Antes a mulher se dedicava exclusivamente à casa e hoje ela vai para o mercado de trabalho, se dedica aos estudos e não tem como manter e sustentar aquele discurso de organização lá de trás, né, que diz que a casa tem que estar 100% impecável, tem que estar tudo sempre muito no lugar, porque a mulher hoje tem outras prioridades e, na verdade, casa hoje tem que ser assunto de todo mundo que mora na casa. Também a gente tem as questões individuais de cada um, né? Que é o histórico. Às vezes tem um histórico de família, então, quando a gente é bagunceiro, a gente ouve muito, né? Ah, você é sempre bagunceiro, nananã, mas ninguém ensina a gente a organizar. É arruma o quarto de que jeito? E a outra questão é relacionada ao desapego do objeto, né? Com livro isso acontece muito. Então tem gente que acha que se desapegar de um objeto, de um livro, o conhecimento vai embora. E na verdade não, ele continua com a gente. Muita coisa importante que ela falou ali, essa questão da casa ser de todo mundo é muito importante, principalmente com os pais, né? Porque eu já acompanhei, às vezes, alguns pais educando filhos e é muito louco, porque a gente vê como existe essa diferença, né, nas casas. Por exemplo, a minha sobrinha, ela brinca, ela guarda todos os brinquedinhos logo depois, como se fosse uma brincadeira ali, né? O meu irmão incentivou ela a entender que aquilo é dela, que ela precisa deixar o ambiente dela confortável, mas eu já vi também algumas pessoas, arruma isso para a criança arruma de um jeito que às vezes o pai ou a mãe julgam errado, não é desse jeito. E aí também é ruim, né? Porque você não consegue
orientar ali, né? Sempre as imposições. Acho que outra coisa muito importante da fala, você estava dizendo das crianças, a casa é de todo mundo, é essa questão da mulher sempre ser considerada responsável pela casa. E aí, tendo a mulher outras prioridades ou não, o importante é todo mundo que vive naquele espaço é responsável por aquele espaço e não só na atividade prática, né, Karnal? Porque eu falei dessa coisa de agenda, de ter na cabeça tudo que vai acontecer, esse custo mental é muito alto. Então, muitas vezes, você tem um homem ali que partilha as atividades com a sua mulher e diz, não, mas se você tivesse me pedido, eu faria. Pois é. Só que, né, o ideal é não precisar pedir. Então, se todo mundo é responsável, todo mundo tem que estar atento para aquela situação. O que eu preciso fazer? Que atitude eu preciso tomar? E não esperar alguém falar, oi, tudo bem? Será que você pode lavar a louça para mim? Se tem louça na pia, é porque alguém precisa lavar a louça. Não esperar dias. Eu acho que existem duas questões. Uma é de gênero, historicamente atribuir o serviço doméstico à mulher. E a outra é social, em país com tradição escravista, de achar que o trabalho braçal, o trabalho em casa é menos digno ou é menos sofisticado. Então é preciso saber sim que você pode contar com mão de obra onde for possível e quando for possível, mas a responsabilidade continua sua. Sua casa é sua e de todas as pessoas que moram nela. Você não ajuda alguém, você mantém a sua casa, independente da quantidade de pessoas. Trabalho infantil é um erro sempre. Crianças ajudando, fazendo pelo menos sua cama é básico, gente. Isso é um exercício de cidadania, não importa a renda que seu filho tenha. Se ele não faz sequer a cama, você está formando um imbecil no futuro. Pelo menos a cama, quando ele atingir a idade de conseguir fazer uma cama. Trabalho infantil nunca, a criança tem que estudar e brincar. Mas fazer sua cama, levar seu prato para a pia é um exercício de cidadania inicial. Se você não fizer isso, o que ele vai fazer no futuro? É um pouco de responsabilidade, né? A gente acaba delegando muitas coisas, né, para outras pessoas, terceirizando boa parte desse serviço. Eu acho que agora na pandemia, que as pessoas entraram em contato e tiveram que aprender, que seja desde limpar o banheiro a organizar, isso é importante porque também traz esse senso de responsabilidade. Para as crianças, isso é essencial, né? E agora na pandemia, muitas pessoas não só entraram em contato com isso, mas com a própria casa, né? Pararam. Né? A gente sabe como é difícil parar, às vezes, no dia a dia, mas pararam, olharam para o que tem dentro de casa. No começo do programa, a gente viu várias imagens ali, lugares com muitos objetos, da galera que costuma acumular muita coisa. Só que acumular muita coisa dentro de casa pode afetar o nosso bem-estar. É o que diz uma pesquisa sobre os impactos negativos da bagunça, publicada em 2016. Um dos autores é o Joseph Ferrari, ele é professor de psicologia da Universidade DePaul, em Chicago. O estudo chegou à seguinte conclusão: quanto mais desordem em casa, menos produtividade e satisfação com a vida. Cerca de 1.400 adultos que viviam nos Estados Unidos e no Canadá responderam a um questionário online. Essas pessoas participavam de atividades de uma organização americana sem fins lucrativos para ajudar acumuladores e pessoas com desorganização crônica. Achei bem curioso isso. No meio da pandemia a gente viu, né, muitas pessoas ali arrumando a casa, se organizando, justamente porque a vida delas naquele momento era ali. Hora da verdade agora também. A gente perguntou para os nossos seguidores do Tonight no Instagram se eles são organizados ou se são mais da turma da bagunça. Vamos ver na tela? 60% responderam que são ali, ó, certinhos, mantém tudo em ordem. Mais 40% assumiram que são bagunceiros. Claro que a gente também quer saber, né, se a nossa bancada é bagunceira ou organizada. A nossa produção foi checar aqui quem é da turma dos organizados, quem é da turma dos bagunceiros. Como será, por exemplo, o armário de Dona Gabriela Prioli? Essa bota eu conheço. É mentira, essa parte não é minha. Aquela bota Olha verde meus alta. livros. Aquela bota verde alta É, não é do Thiago. Eu vou matar o Thiago. Ué, são imagens. A Gabriela se defendeu. Aquela parte não é dele, aquela bota verde alta é do Thiago. Não, é porque aquela parte que tem várias coisas juntas na verdade, coisas que a gente precisa mandar pro depósito lá de baixo. Não são coisas do meu armário, mas enfim.
Deu pra ver ali o meu closet, o meu puff, tá absolutamente desorganizado. Antes de eu me defender, não, porque eu fiquei pensando na pesquisa, mas é uma pesquisa que tem um recorte que a gente precisa pontuar, porque fala ali que as pessoas se sentem insatisfeitas e são menos produtivas a partir da desorganização, e depois o dado é que é uma pesquisa feita com pessoas que fazem parte de um grupo de acumuladores, então a gente já tem aí uma situação de descontentamento com a desorganização, porque eu acho preocupante a gente gerar a impressão de que, de maneira geral, se você é uma pessoa desorganizada, você é necessariamente menos produtiva. Só para tomar cuidado, porque tem ali um recorte que pode ser uma cilada. Por exemplo, eu sou uma pessoa super produtiva e sou uma pessoa desorganizada. Então, tenho que fazer a pesquisa com essa minha galera, que eu posso ter um monte de gente consegue ali. ser as duas coisas, né? Gente, no próximo bloco a gente vai continuar a nossa discussão. Colocar a casa em ordem pode ajudar a gente a economizar o nosso suado dinheirinho? Tem mais. Quando essa obsessão por organizar tudo, na verdade, é sinal de alguma doença? Será que pode acontecer isso? Não sai daí que o CNN Tonight volta já já. Estamos de volta hoje falando sobre o hype da organização. Que Gabriela não nos Prioli. pegou. Olha, insistiu ali, hein? Era sério. Você abriu uma gavetinha dessa aqui e saía alguém falando de organização, né? Teve um momento, mas não, e a gente olha aquela coisa linda e você fala, nossa, agora chegou a minha vez. Eu sempre, mas... 2 dias depois... a zona. Não. A gente já viu o armário de Gabriela Prioli. Vamos ver aqui ao longo do Tonight se a gente também vai ver outras imagens de outros apresentadores nessa bancada. Agora, em alguns casos, um pouco de desorganização pode ser até saudável, sabia? Isso porque na nossa casa tem vários objetos de valor sentimental e é importante para algumas pessoas manter esses objetos por perto. Quem explica isso pra gente, a relação entre bagunça e saúde mental, é a consultora Carol Ferraz. Olha só. A nossa saúde mental ela é impactada por vários fatores, dentre eles ambientais. E tanto organização extrema quanto bagunça extrema podem ser um alerta aí pra gente procurar um profissional da área da saúde. Então, quando eu falo de bagunceiros, geralmente eles são pessoas criativas, multitarefas, bastante perfeccionistas, se cobram bastante. E em dias difíceis, chegar numa casa que tá bagunçada pode lembrar essa insuficiência, né? Tem também o valor simbólico, né? Da importância da organização e de usar os objetos aí que ajudam a gente no dia a dia. Que, por exemplo, são os brincos da Gabi, os geeks da Mari Palma, as estátuas, as esculturas do Karnal, que contam a respeito da vida, né, deles, contam a respeito da vida de cada um de nós, dos nossos interesses, das nossas origens. E esses objetos, eles são formas de alegrar aqueles dias mais difíceis. A gente viu muito isso na pandemia, né? Trancados dentro de casa, ficou claro a importância de construir uma casa que seja proteção também no sentido emocional. É interessante porque um pouco de desorganização, inclusive, pode ajudar na criatividade. A gente tem nas próprias metodologias, né, a parte de brainstorming, a ideia não é ficar organizando, é ir colocando as ideias. É interessante também como que algumas pessoas que são extremamente organizadas, isso também está ligado, né, ao modo como o nosso cérebro funciona, né? A gente tem alguns gânglios que são chamados gânglios de base, que a partir do momento que eles não se conectam tanto, as pessoas elas acabam ficando mais organizadas e isso pode até gerar transtornos obsessivos. E as pessoas que têm, né, ligações em mais áreas do cérebro acabam sendo mais criativas. Então, assim, lógico, não é para ser uma total desorganização, cada um vai se encontrando na sua organização, na bagunça, mas eu acho interessante ter coisas que saiam um pouco do nosso controle, do extremamente planejado, porque essas entradas fazem com que também outras coisas surjam, né? Tanto a parte intuitiva quanto processos criativos são assim, né, que funcionam. Adorei então, a legitimação da Rita. Não, obrigada, eu Rita. gostei. A gente tá numa época muito cartesiana, né? As coisas do digital, 0, 1. Gente, não, é importante, né, ter essas... Algum caos, né? Nossa, total caos. Eu gostei de ver que a Carol também, ela acompanha a gente, porque ela usou os exemplos ali, né? E é muito isso. Por exemplo, se você entra na minha casa, tem pessoas que acham minha casa caótica.
Mas você acha que ela tá ótima? Eu acho maravilhosa, porque tem enfeite, assim, em todos os lugares. Não tem um espaço em uma estante que não tenha nada. Acho que assim, tá sempre um espaço tá preenchido. Cardão, se você for na minha casa, acho que você vai ficar um pouquinho aflito. Acho que o ideal de vida é sempre esse equilíbrio, a virtude está no meio. E eu acho que algumas coisas tem que organizar bem, por exemplo. Você deve organizar sua saúde, você deve fazer check-ups regulares, você deve frequentar médicos. Eu acho que você deve organizar suas finanças, nós vamos falar nisso depois. Mas eu acho que você não pode viver para isso. É ruim quando o objetivo é perdido em nome da aparência. Então, o importante é o presente, não a caixa do presente. Eu acho que quando você planeja uma viagem, como eu planejo muitas, você tem que reservar o hotel antes. Não é mais como na minha juventude, que você chegava, como eu cheguei uma vez a Viena, vamos ver se tem um hotel. Legal. Hoje não tem mais, não é mais possível isso, né? Você faz isso? Nossa, tá. Então, você vai planejar o hotel, vai reservar um museu que tenha que marcar com antecedência. Mas, como dizia um padre professor meu, tem que deixar um pequeno espaço para o Espírito Santo. Tem que deixar um espaço também para que a inspiração ocorra. Então, sua viagem não é uma planilha de Excel. Mas sua viagem não pode ser, vamos ver se dá. Hoje em dia, se você não marcar hora para as coisas, você Eu tô passando perde. mal. Por quê? Porque se o Felipe estiver assistindo agora, ele deve estar assim, tá vendo? Porque, carnal, eu faço planilha dos dias da viagem. Sério? Eu coloco Eu uma também. pasta com... Sério? Eu tenho planilha, eu tenho programa do celular. Museu, eu pra boto viagem. assim, ó, o que a gente vai usar em ordem do que a gente vai usar na viagem, levo com eu não sei nem post-it. onde eu vou me hospedar. E aí o Felipe um dia, a gente eu tava não em chego Nova nesse York. ponto. Toda Não, aí cidade não é tem tanto. pontes, né? Toda Mas a cidade gente tava, tem eu, pontes. a gente tava em Nova York um dia, o Felipe, eu falei, amor, a gente tem isso. Aí ele, amor, vamos ter umas 2 horinhas para descobrir a cidade? Aí eu, não tem tempo para isso. Mas eu coloco na planilha descobrir a cidade aleatoriamente. Então tem eu vou usar duas, isso, Então, o erro 4. da planilha. Tá bom, obrigada. Entendeu? Vou Que usar não essa, então. considerou esse momento. Agora, você sabia que uma casa organizada pode ter tudo a ver também com a ordem nas suas finanças? Quem explica super bem isso pra gente é a educadora financeira Carol Sandler. Olha só. Uma casa organizada faz bem para o bolso, porque quando você não sabe o que é que você tem, onde isso está guardado e como é que isso está organizado, é muito mais difícil de você planejar suas compras de uma forma estratégica. Quem tem um guarda-roupa muito desorganizado não consegue visualizar o que já tem e aí acabar comprando repetido, ou então compra algo e esquece que tem e porque está desorganizado não consegue usar, nem lembra mais que tem aquilo. Então, bagunça é sinônimo de desperdício de dinheiro. Como é que você vai ter uma vida financeira equilibrada, organizada, se você não sabe direito o que é que você tem? O primeiro passo é você dar valor para aquilo que você tem e construir valor a partir daí. Agora, se você sabe exatamente o que você tem, seguindo até aquela ideia do minimalismo, né, de ter poucos itens realmente na casa e gostar e dar valor para absolutamente tudo aquilo que você tem, você corre muito menos chance de gastar de novo com algo que você já tinha igual, porque você cedeu ao mesmo impulso, ao mesmo desejo de consumo 2 vezes, e também acaba de forma geral gastando menos. Você se acostuma. Tudo na sua vida te indica que menos é o normal, que você não precisa de novidade de compra chegando o tempo inteiro. Viu, Maripalma? Viu, Gabriela? Alerta de gatilho para esse lado aqui, ó. Vamos passar para eles lá e deixa eles concluírem. Você. Eu? Até as minhas. Você fez as minhas caixas de compra chegarem na sua casa. Nossa, gente, olha, vocês que acompanham a gente sabem que isso é mentira. Mas assim, Vocês já que sabem a gente dessa não história? tem... Vocês lembram disso? Uma vez, a Mari, lá atrás, vou contar, posso contar? Pode, mas é mentira. Não, calma, vou Já contar a tô história negando, verdadeira. já. Ah, tá. A Mari ficou com coronavírus, quando, Mari? Março. Março, olha, lá no comecinho. E aí eu mandei pra casa dela um presente, uma roupa que eu sabia que ela tinha comprado pra mim, ela tinha gostado, eu mandei pra casa dela e ficou o endereço cadastrado no site da loja. E aí, várias vezes, por Corta engano... pra outubro, novembro, tô eu na minha casa Oi, falando, Mari. então, gente, o que é essa caixa aqui? Gabriela Prioli mandei mandando errado. compras pra minha casa. Ou seja, nessa parte a gente não pode falar nada, então eu passo pro lado de lá. Mas eu tento me organizar, especialmente quanto à agenda, questões financeiras. Eu acho que a estratégia faz você ganhar tempo. Eu comentava aqui no intervalo, há restaurantes que eu gosto
em vários lugares do mundo que tem que reservar com 6 meses de antecedência. Nossa. Eu não iria, porque eu não ia conseguir. Ai, preguiça também. Não, mas aí esse restaurante Vamos vai junto, fazer uma então, canal, aí experiência. você reserva. Avisa, reserva para 4, entendeu? Quando você for. nunca me Podia esqueço. vender esse serviço. Eu nunca me esqueço de um restaurante em Madrid que veio uma pessoa a mais e eu tinha reservado com um mês de antecedência e eu disse, olha, veio acostumado no Brasil que a gente organiza a geografia do restaurante e o Matt disse, não senhora, a reserva é para 4, não pode ser 5. Não. Então, existe um mundo onde a ordem é isso. Havia restaurantes no passado que você tinha que reservar com 2 anos de antecedência. Não. Gente, Há como é que você vai óperas, saber se você quer Festival comer de Bainhof, aquilo? você vai ter que reservar com 2 a 3 anos de antecedência, ou você não verá. Então aí é uma escolha, não é que eu vou fazer tudo assim, mas eu preciso reservar para ter, às vezes, uma boa experiência, mas tem que ter um espaço na agenda, assim, das 2 às 4 você é inteiramente livre para percorrer a cidade. Mas até às 4. Até às 4, não 4 pode e 1 mais. você Eu sou volta. dessas. Agora, Agora, gente, posso falar? Vamos filmar essa a nossa viagem com o Karnal? eu vou estar junto com o Karnal nessa. Qual será a solução? Ele afoga a gente antes do final da viagem? Se for um trem, o livro vai ser Assassinato no Expresso. Agatha Christie. Ele não vai aguentar, gente, não vai aguentar. Corta pro Karnal jantando no restaurante chiquérrimo, eu, a Rita e a Gabi, assim, sei lá, dando rolê por aí, Pedindo né? hambúrguer no quarto do hotel. Ai, maravilhoso. Adoro. Vamos ver, então, aproveitando que a gente tá falando do Karnal, vamos ver como tá a casa de Leandro Karnal? Aposto que tá um brinco. Olha, foi surpresa essa. Esse é o Ai, meu gente, muito segundo organizado, escritório. cara, sério. Mentira! Esse é o meu muito segundo organizado. escritório. Muito organizado. Eu tenho 2 escritórios. Os livros estão organizados? Então, Ah, meu sonho. não encontro, né? Ah, o que acontece comigo? Eu demoro meia hora para encontrar A cada imagem da um. minha mãe, do meu pai. Aquilo é a coleção Os Pensadores, da capa azul? Não, aquele é o Caldas Aulete. Ah, parece. Relógio da minha avó, que ganhou de casamento em 35. Nossa. Coleção de bíblias. Ah, não tem nem o que dizer, né? Eu tenho 2 escritórios e essa filmagem foi surpresa. Não, eu não tive tempo de preparar. Essa filmagem foi Já surpresa. pensou se tivesse? Aí estaria mais organizado. Ah, não né? vê. O Karnal é sonho é aquela ter meus pessoa que livros você chega na casa organizados. assim e fala assim, ai, desculpa a bagunça. Você olha a casa e fala, É. coração, essa casa tá mais Desculpa. arrumada do que a minha Ele fala, desculpa a bagunçada", bagunça. entendeu? Você fala, você tá falando de mim? Porque a Então, bagunça tipo, sou eu, né? Eu que eu acabei cheguei, de o chegar, caos né? chegou, gente. Do ponto de vista português, é um ato falho que a gente comete. Desculpe a bagunça, eu devo chegar até a bagunça e dizer desculpa. Agora, desculpe-me pela bagunça significa que eu sou o responsável. É interessante porque aqui está presente uma questão psicanalítica, né? Quem causa a bagunça? Eu ou ela em si? Ela em si, Lógico, claro. sempre. Bom, gente, como a gente já viu, a febre da organização ganhou o universo do entretenimento, virou tema de livro, tema de série. Aquela mão amiga para ajudar na arrumação da casa, do armário, da gaveta, virou profissão. A presidente da Associação Nacional de Profissionais da Organização e Produtividade, Zezé Zimmermann, explica como é esse trabalho. O profissional de organização, ele inicia o seu trabalho, muitas vezes, entrando no âmbito assim pessoal, realmente. Como a pessoa se sente, o quanto aquilo é importante para ela. E aí ele começa a executar técnicas para que tudo aquilo que ela deseja esteja próximo de ser alcançado. Para isso, nós contamos com profissionais atuando em vários nichos. Por exemplo, pós-mudança, pré-mudança. Então, desde o momento de embalar o seu material para que quando ele for para um determinado local ele esteja devidamente organizado e assim facilite a organização quando a mudança chega. Organização para enlutados, pessoas que precisam de apoio para poder organizar as coisas do seu ente querido. Organização para a chegada do bebê. Organização de fotografias, organização de documentos, organização digital. Nossa, ela falou organização tantas vezes que eu tô aqui, ó. E eu só fiquei fazendo preciso de todos. Então, agora eu Talvez, achei curioso. não do bebê. O que eu achei curioso, nossa, fiquei nervosa aqui. O que eu achei curioso é ela falar dessa organização digital, né, Rita? Porque a gente também precisa se organizar na internet, nos nossos documentos, nos nossos arquivos. É aquela coisa, né, gente? Foto, como a gente tem foto por aí? Então você precisa colocar na pasta.
É lindo cuidado aí ver, com mas os fazer tudo isso é muito difícil, né? E por isso que tem crescido bastante a procura por essas pessoas que acabam organizando não só fotos e documentos, mas também um jeito de colocar nomes amigáveis para as pessoas acharem, organização dos documentos na nuvem, como que organiza comprovante, datas de pagamento, enfim, é um serviço que é extremamente procurado e as pessoas estão querendo cada vez mais, porque isso dá muito trabalho, de fato. Eu, por exemplo, eu já fiz isso para vários amigos, mas se for pegar o meu desktop, eu coloco tudo no desktop e é uma zona. Todo pintadinho também? Gente, eu e a Rita somos irmãs gêmeas. As abas. Vivem no caos. 397 ícones, infinitas. Mas Nossa, é engraçado gente, porque com as minhas coisas, eu até gosto um pouco dessa bagunça, porque eu acabo me encontrando nesse caos, mas com as outras coisas e com as outras pessoas eu sou extremamente organizada, então... Essas coisas eu sou organizada, mas o que me deixa muito triste é que às vezes você não organiza fotos, a gente só tem foto digitalmente hoje, a gente não tem a foto, não tem o hábito, pelo menos eu não tenho o hábito de imprimir as fotos, e a gente perde. Moços. Eu tenho fotos reveladas, minha filha. Eu tenho fotos reveladas, eu tenho álbuns. Eu também com tenho aquela folha álbum. que gruda a foto no álbum. Eu tenho muitas, porque não é impressão. Eu tinha que revelar. Eu tenho negativos. Uma grande quantidade de negativos. Eu tenho também. Eu comprei álbum, mas eu só não infância montei. ainha tinha, cara. Nossa, muito. Não, na minha infância também. inventaram a fotografia. Então, é preciso, assim, às vezes é difícil, mas eu gostaria de digitalizar tudo. Mas tem fotos históricas em álbuns que é até difícil remover a foto daquele álbum. Não? Então, é uma questão muito importante. Mas, de novo, memória fundamental, técnicas de preservação de memória, tudo isso é fundamental. Mais importante que tudo isso é viver. E não viver para organizar, mas organizar para viver. É preciso ter tudo à mão, o máximo possível, para você não perder tempo procurando. Vamos ver o que as pessoas no Instagram disseram. A gente perguntou se a galera gostaria de contratar alguém para ajudar na arrumação da casa. Olha lá. Luiz, não, vão bagunçar a minha bagunça. Thaís, não, porque eu gosto das coisas organizadas do meu jeito. Laís, com certeza, mas me falta grana. A Ana Clara diz que já faz isso e a Edileuza, já tenho, não consigo dar conta de tudo sozinha. 3 filhos, marido, trabalho, não é fácil. Realmente, nessas horas a gente precisa de ajuda, né? A casa é de todo mundo. Ajuda? Não, mas sabe o que eu acho curioso? Muita gente me oferece no Instagram. Você já imaginou, Maria, que eu já passei por isso? Quando eu tinha uma biblioteca muito maior do que hoje e uma gentil colaboradora decidiu colocar os livros de acordo com o tamanho e a cor. Então, Pascal foi para o lado de teoria geral da malária. E por quê? Porque o tamanho estava similar. Então, de fato, podem bagunçar a nossa bagunça. Uma boa biblioteca nunca está por tamanho de livros ou por cor, mas está por assuntos e assim por diante. Então, às vezes, alguém bagunça a sua bagunça. Quero lembrar vocês também que a gente está em todas as redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, dá para acompanhar a gente, seguir a gente em todas elas, @CNN Brasil Tonight, no Twitter é @CNNBR Tonight, é só ficar ligado que ao longo do programa os QR Codes vão aparecendo ali no cantinho da tela, você pega a câmera do teu celular, aponta para o QR Code e vai direto para as nossas páginas. Bom, a gente está falando sobre hype de organização agora, a mania de limpeza e organização ou a bagunça, quando em exagero, acendem um alerta para a saúde mental. Vamos ouvir mais uma vez o Christian Dunker, que é psicanalista, falando qual é o momento certo para buscar ajuda médica. Primeira pergunta, esse ideal, ele está vindo de fora e te invadindo? Né? Ou você tem, antes do que vem de lá, uma auto-organização? O segundo elemento é que a gente construiu uma normalopatia, né? Em que mais ordem é igual a mais saúde mental. Pessoa muito organizada, ela é menos louca do que aquela que vive assim na bagunça. E isto é um erro, né? Porque existem muitas formas de sofrimento mental, neuroses obsessivas, transtornos obsessivos compulsivos, manias de controle, que estão associadas com uma casa perfeitamente organizada e limpa. Muitos quadros, de fato, fazem com que o resultado seja uma casa desordenada. Mas a gente pode dizer, ela pode estar desordenada, desorganizada, porque você está depressivo
e não tem energia para fazer aquilo que você gostaria de fazer, aquilo que a casa pede, você desistiu. Mas veja que eles são efeitos secundários, né? São bagunças que são produzidas por outros motivos. Não é porque a pessoa assim, ela ativamente está deixando a casa naquele nível de bagunça, porque aquele nível de bagunça, ou nível de sujeira, ou nível de desordem, é dela, é do estilo dela, é o jeito em que ela se encontrou para ficar numa relação boa com o seu ambiente. Agora vamos ver então o estilo dela. Rita, vamos ver. Ai, meu Deus. Vamos ver se é pior que eu. Oi, pessoal. Vou mostrar um Plantas. pouquinho aqui do tá meu organizado, caos Rita. pra vocês. Eu gostei. Super Dá pra ver que eu organizado. tenho muita planta. Bom, lírios da Depois eu paz, mostro Gustavo mais de pra Adão. vocês. Adorei o Yoshi. Mas acho que um dos lugares que mais me representa é a minha estante de livros, porque ela não tem só livros, né? Tem um monte de cacarecos, lembrancinhas que eu vou ganhando. Isso é muito engraçado porque as pessoas acabam me dando muitas coisas. E Eu acho todos, eu tiro as por um coisas da tempo, frente. assim, eu não tinha onde colocar, fui dando e depois eu resolvi guardar. Mas eu acho todos os livros que eu preciso. Achei Gente, super mas posso organizado. falar? Eu tinha menos, né, quando eu fiz a estante, mas eu tentei meio que organizar também. Então, aqui eu tenho as coisas de moda, aí fotografia, Tá tudo etiquetado. urbanismo, enfim, eu fui separando. Na verdade, a minha varanda ela é tomada por plantinhas. Tem até aqui uma hortinha, né, hidroponia. Mas assim, tem desde do meu abacaxi que eu plantei, muita coisa eu acabei plantando, até coisas que eu peguei na rua, que tipo tinham caído. E uma coisa que eu também tenho mania de pegar bastante são aquelas plantas aéreas, principalmente depois que chove. Eu vou passear, por exemplo, nos jardins e aí acabo pegando as que caem no chão. É isso, pessoal, esse é o meu caos. Meu pequeno caos. Não achei caos. Não, eu achei amei o organizado, diagrama, o meu caos, etiquetado, mas- etiquetado, bonito, Eu maravilhoso. diagramo o meu caso. Não, sabe o que? Olha que Achei. engraçado como é uma incompatibilidade de bagunças. Porque a estante que você tem que tirar a coisa da frente para pegar o livro, isso me traria uma perturbação inacreditável. Eu gosto. Então, de olhar que as pessoas são diferentes. As pessoas são sempre diferentes, gente. Isso que é legal. A gente conhece Me um deu- pouquinho você viu cada que eu um. fiquei Uma ansiedade tensa, que a né? Rita não imagina. A casa é muito charmosa, mas uma área com plantas de diferentes regimes hídricos, ou seja, plantas xerófilas, secas e plantas que exigem muita água, causaria um caos botânico impossível para eu administrar. Esse Eu primeiro gasto caos um que eu tempo pensei. pra cuidar delas. Eu pensei nesse caos logo que eu vi. Não, o caos inclusive. botânico Nossa, saltou os gente. olhos. Diferentes né? regimes Eu hídricos. Ali tem pego na plantas rua. secas e plantas que precisam de muita água. Ou seja, uma vai morrer. Uma vai A morrer. gente vai trocar essas dicas agora nos bastidores. No É uma próximo roleta bloco, russa de planta. no próximo bloco, dicas para arrumar a casa. Serviço para você. Fica aí que a gente volta já já. A gente está de volta à CNN Tonight hoje falando sobre organização. Como o Karnal já disse aqui, o Japão é referência em organização, quase impossível não associar limpeza, pontualidade aos costumes do país. Mas será que, assim como a japonesa Marie Kondo, que a gente viu, famosa autora de livros sobre organização, os conterrâneos dela são um exemplo de ordem dentro de casa? A gente conversou com o nosso querido Márcio Gomes, apresentador aqui da CNN Brasil, nosso colega que viveu durante 5 anos em Tóquio. Ele compartilha um pouquinho da experiência dele por lá, olha só. Quando a gente visita o Japão e anda pela rua, você percebe que existe uma enorme organização no que é público. A rua é extremamente limpa, o transporte público pontual, tudo funciona certinho numa empresa. É perfeito, mas quando você mora no Japão e tem uma certa liberdade para entrar na casa dos japoneses, como eu tive como repórter, eu entrava na casa de alguns japoneses para conversar, entrevistar. Aí você vê que a coisa muda um pouco de figura. Eles não são tão arrumados, tão organizados assim. Eles moram normalmente em apartamentos pequenos e às vezes moram ele, o japonês, a esposa, 2 filhos ou um filho normalmente. E apartamentos muito apertados, onde a cozinha se junta com a sala, normalmente são 2 quartos, a sala também tem que ter um espaço para o pai trabalhar.
brinquedo de criança espalhado por tudo quanto é lado. Eu fui a algumas casas e em todas era assim. Eu não vejo muito essa organização do japonês, mas essa diferença, que a gente pode dizer talvez um contraste, seja interessante. Tão organizados na rua, na organização de país, mas dentro de casa um pouco mais relaxados com isso. A grande preocupação da ética japonesa é o convívio com os outros, desde o metrô, onde o funcionário de luvas brancas empurra pessoas para dentro do metrô, até do contato, o fato de que o taxista vai usar luvas brancas, a mulher do elevador do hotel de luxo vai agradecer que você pegou o elevador dela. A etiqueta japonesa é uma etiqueta social e às vezes os japoneses vão para bares assistir shows os mais variados, desde robôs dançando até cantoras em roupas de colegial. Então, essa sociabilidade é um pouquinho diferente. A gente sempre está dizendo quem é mais ou menos organizado. O japonês é muito social e a ética japonesa é uma ética do convívio social. Como a gente tem visto aqui no programa, os métodos de organização viraram tendência e claro que isso virou também um desejo de consumo. Muitas vezes as dicas que a gente vê circulando por aí, sabe, vêm acompanhadas de marketing. Sabe aquela propaganda sobre uma caixa específica para guardar suas coisas, por exemplo? A gente conversou com a Carolina Raffiner, ela é coordenadora dos cursos de Design e Moda da Escola Superior de Propaganda e Marketing de Porto Alegre. Ela falou com a gente sobre essa adaptação das empresas para esse novo mercado que está surgindo. Olha só. Obviamente, as empresas têm que se adaptar, né, ao que está acontecendo, estudando os usuários, estudando as experiências dos usuários para fornecer também outras possibilidades. Então, diante dessa nova demanda, que é uma demanda bastante importante, né, sob o ponto de vista mercadológico, as empresas começaram, essas grandes multinacionais, começaram então a fornecer caixas, diferentes tipos de potes organizadores, enfim, uma infinidade de produtos para auxiliar as pessoas a organizarem, né, as suas próprias vidas. Eu amo caixa para organizar coisa. A questão é, de fato, organizar, né? Tem uma dica que para mim é fundamental. Guarde sempre no mesmo lugar. Sua chave de carro, sua chave de casa, seu celular, seu carregador, sempre no mesmo lugar, sempre. Você não vai mais perder. Acho isso muito bom. Tão simples, né? A gente esquece de fazer. Bom, agora a gente vai ver a minha casa, é isso? Curiosa. Meio tensa. A expedição foi e conseguiu voltar. Tô meio aflita. Eu não sei, gente, em que momento as pessoas entraram na minha casa, tá? Então, bom, assim... essa é a casa olha o de chinelo. Maricopa num dia comum, ou seja, com vários tênis e a mala de academia jogada no chão da sala, contas em cima do sofá, aí aqui mais tênis, chinelo também no chão. Obviamente tem uma sacolinha de compras e um blazer aqui pendurado. É pra mandar na lavanderia esse blazer, eu não sala de jantar que vive cheia de coisas, mais contas por ali, bijuterias, livros e mais uma série de coisas, uma decoração bastante duvidosa. Minha ali na Gladys, ponta, não fala mal da minha Gladys. E a gente ainda não é casado, né? A gente vai casar em breve, então isso daqui é uma prévia do que eu vou enfrentar. Ou seja, minha futura esposa dificilmente vai conseguir arrumar a cama, porque é meio padrão, meio tradição na casa dela deixar a cama desarrumada. Pegou a casa muito inteira. provavelmente, porque quase sempre ela acorda atrasada, e aí a gente percebe aqui pelo closet que muitas roupas ficam pelo caminho depois que ela se arruma, né? Porque deve fazer tudo meio correndo, apesar de eu não ter dormido aqui essa noite, mas eu já imagino, pelo que a gente percebe, a correria que foi essa manhã. Só mais uma manhã na vida de Maripalma. Desculpa, amor, eu fui meio que obrigado a fazer esse vídeo. Te amo, tá? Eu quero saber quem obrigou o Felipe a fazer esse vídeo, por quê? Eu vou me defender aqui, gente. Agora quem obrigou estava em cima da mesa, os boletos. Ah, é verdade. Gente, a minha casa é a coisa da casa viva, entendeu? Eu entro, me troco e saio. Lembra então daquela é isso que viagem que a gente planejou juntos? Não vai rolar, né? Não vai rolar. Mas se ficar em quartos separados, não tem problema. Em cidades separadas. Olha! Nossa, eu tô passando uma vergonha aqui. Bom, vamos continuar, a gente desarrumou, né? Só para produzir para o programa. É verdade, eu sabia que ia acontecer isso. Agora a gente quer saber de você aí de casa. Será que você que segue a gente é exemplo de organização? Porque a gente está se expondo aqui, entendeu? Então a gente perguntou aos nossos seguidores do Tonight se eles estão aptos para ensinar as pessoas a serem organizadas. Deixa eu ver aqui as respostas. Rodrigo Garcia, eu posso ser um personal baguncer.
Uma nova função. Jô Santana, essa não é uma profissão para mim. Maria Tereza, tenho grande potencial. Monique Gomes, acredito sim, minhas coisas são sempre organizadas por cor, tamanho e modelo. Uau, Monique. Nossa. Uau. E a Nay, acho que tem potencial sim, organizo até os meus apps do celular por cor. Nossa. Eu organizo os meus aplicativos do celular por tema, então sei lá, transporte. Eu não organizo. Eu tô falando, eu não sou organizada na minha casa, gente, mas na internet das minhas coisas eu organizo. Eu vou organizar real, eu gosto disso. Agora, eu quero saber se você aí ficou inspirado pelo programa. Vamos ver como colocar a casa em ordem. Todo mundo aqui, ó, todo mundo junto, precisando de dicas. A consultora Carol Ferraz, que é certificada pela Marie Kondo, traz algumas dicas. Anota aí. Para quem quer começar a organizar a casa, então a primeira coisa que eu recomendo é pensar no porquê da organização. Pode ser uma coisa simples, o meu era não perder mais tempo procurando a chave. Isso vai ajudar na motivação. A segunda coisa é organizar por categorias, mas dividir essas categorias em menores, porque esse senso de finalização de uma atividade vai ajudar também. E é importante reunir todos os objetos do mesmo tipo numa superfície horizontal, porque quando está dentro do armário, a gente não consegue ter a real dimensão do quanto aquilo ocupa, tanto de espaço mental quanto de espaço físico. E por último, lei do mínimo esforço na hora de guardar. Tem que ser fácil de pegar, mais fácil ainda de guardar em dias com pressa. E organiza por família, porque o nosso cérebro ele tem um jeito de assimilar a informação por categoria. Então, quando você coloca isso em família, por exemplo, material do escritório, tudo junto, fica mais fácil de você entender a organização da sua casa e saber onde guardar as coisas que vão chegar aí no futuro. Eu tô amando essas dicas. Eu fico muito feliz, mas eu não consigo colocar em prática, gente. Não, a Rita violou severamente a regra ali da facilidade de acesso. Todas. Eu fiquei... Mas pra ela funciona, né? Eu sei, eu tô falando só que me causou. Nossa, gente, é uma coisa assim. Eu sou igualzinho você. Se tá difícil, eu falo, depois eu vejo. Depois dá. Eu tenho um videogame em casa que o Felipe falou, amor, vamos comprar um videogame e eu vou deixar na sua casa. Pergunta. Quando? Nem conectou, É a coisa de conectar o cabo. Eu não fiz isso. Porque, eu não sei se aí entra num programa sobre preguiça ou... O Felipe é organizado? Você pega as coisas dele porque eu pego as coisas do Thiago. Não, ele é organizado. Ai, gente, coitado do Thiago. Coitado do Felipe. É isso, gente. Bom, a gente então tá dividindo esse momento de organização aqui. A gente percebeu que todo mundo é bagunceiro, no fim das contas, menos o Karnal. Opa! Peguei na ferida. Eu só queria levantar uma polêmica assim no fim do programa. Jogar uma pimentinha, né? É só jogar uma pimentinha aqui pro Karnal ficar um pouquinho incomodado. Karnal não é bagunceiro e ainda dá dicas de organização. Eu, na verdade, não sou tão organizado, mas agora eu vi que eu sou obsessivo, psicótico com ordem. Depende da referência, né? Tudo depende de onde você tá, né? Mas aí a gente aceita as dicas que você dá pra gente, tá bom? A gente também agradece muito a todos vocês que sempre estão com a gente na nossa sessão de terapia aqui no CNN Tonight, porque em alguns programas é quase isso, né? A maioria. A maioria. A gente se abre aqui, a gente conversa com vocês e a gente gosta muito da participação de vocês sempre lá nas nossas redes sociais, Instagram, YouTube, Twitter e Facebook. A gente tá em todo lugar, mas hoje o nosso tempo acabou. Logo mais a gente tá de volta. CNN é a maior do mundo, líder em independência.